A Europa acorda sob o impacto de um atentado que quase mudou o rumo da história. Um diplomata no centro de um alvo mortal, agentes ocultos à espreita e, no último segundo, um desfecho que desafia a lógica, a explosão que não veio. Quem deu a ordem? Quem frustrou o plano? Não é apenas um ataque falho, é uma declaração de guerra contra os valores que sustentam o continente. O Kremlin cruzou uma linha perigosa, e agora colhe as consequências. A neutralidade de uma nação se esvai, e Moscou perde mais um aliado estratégico. Não é apenas uma manobra militar, é um blefe arrebatador ou um sinal de desespero. Tropas, blindados, reservas, tudo está em jogo. Os ocupantes lançam sua última cartada, e o preço da derrota é alto demais. Se as alturas caírem, as bombas chegarão a Zaporizhzhia. A batalha decisiva está prestes a começar. Enquanto o fronte arde, a Ucrânia faz uma aposta ousada: eleições em meio à guerra. Por que agora? Porque justamente quando o solo treme sob os tanques. A resposta está em um projeto de lei que pode redefinir a democracia em tempos de conflito. O parlamento ucraniano trabalha contra o tempo para criar regras que permitam votar sob fogo cruzado, desde os soldados nas trincheiras até os refugiados espalhados pelo mundo. Como garantir que cada voz seja ouvida? Como transformar urnas em símbolos de resistência? O desafio é imenso, mas a mensagem é clara: a Ucrânia não espera pela paz para escolher seu futuro. Ela constrói as bases desse futuro enquanto luta por ele. Enquanto isso, nos bastidores do poder, um jogo perigoso se desenrola. Moscou sonda Washington, uma reunião entre Putin e Trump está no ar, e o Kremlin faz questão de deixar claro que o encontro pode acontecer a qualquer momento, formal ou não, planejado ou improvisado. Depende dos líderes, dizem, como se o destino de milhões pudesse ser decidido em um aperto de mão. Mas por trás do tom amigável, esconde-se uma advertência gelada: novas sanções da Europa? O Kremlin ri da ameaça. Quanto mais duras, maior o recuo, avisa, como se a economia russa fosse uma besta indestrutível. Só que dessa vez, os ventos podem estar mudando. Até Trump, antes visto como um possível aliado de Moscou, parece rever suas posições. Um senador republicano revela: o presidente americano agora apoia sanções brutais, um pacote que poderia asfixiar a máquina de guerra do Kremlin, cortando o fluxo de petróleo e gás para países como China e Índia. Vamos dar a Trump a ferramenta que ele não tem hoje, afirma o político, enquanto uma publicação falsa circula nas redes, alimentando especulações. Se confirmado, será uma virada histórica, de possível aliado ao algoz. O tabuleiro geopolítico nunca esteve tão estável. E enquanto a guerra consome vidas e recursos, a elite russa celebra com um cinismo estarrecedor. Uma festa de casamento que ofende até os mais cínicos: o filho de 17 anos de Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia, casa-se com um luxo que envergonharia até os oligarcas. Relógios de 28 milhões de dólares, pistolas de ouro disparando ao céu, carros blindados como brinquedos. Tudo isso enquanto a Rússia mergulha na pobreza, escolas desabam e hospitais faltam leitos. O jovem noivo, que nem deveria estar casado pela lei russa, exibe sua grandeza como um insulto à nação. Cada diamante em seu pulso é um lembrete cruel: para alguns, a guerra é negócio, para outros, é uma sentença de miséria. No fronte, a pressão aumenta. As tropas russas avançam em Malinova, na região de Zaporizhzhia, com um objetivo claro: tomar Kamianka e dominar as margens do rio Yanchikrak. Não é apenas uma vila, é uma chave estratégica. Quem a controlar, dominará a estrada que liga Simferopol a Kharkiv e poderá bombardear Stepnogorsk, ameaçando até as bordas de Zaporizhzhia. Os ucranianos resistem, mas por quanto tempo? Relatos falam de um movimento massivo de tropas e equipamentos através de Mariupol, ocupada. O Kremlin prepara um novo assalto, e o ar cheira a pólvora. A pergunta que ecoa é uma só: até onde vai essa escalada? A Ucrânia se prepara para votar, os Estados Unidos apertam o cerco, a Europa se divide entre a firmeza e o medo. Enquanto isso, em Moscou, a farsa continua e o mundo assiste, entre o espanto e a revolta, a um espetáculo onde o luxo e a destruição caminham de mãos dadas. A história está sendo escrita agora, e cada decisão pode ser a diferença entre a liberdade e o caos. Enquanto a Chechênia exibe seu teatro de poder, onde o luxo ostentatório é bancado com o suor dos contribuintes russos e o orçamento de Moscou se esvai em festins feudais, o resto do país aperta o cinto. Mas a farsa não para por aí.
O que deveria ser símbolo de grandeza vira caricatura grotesca, um espetáculo caro, pago com sangue e rubros, enquanto a Rússia real se afunda em crises que ninguém no Kremlin parece disposto a enfrentar. E então, como um raio em céu claro, eclode o escândalo em Ekaterimburgo. Uma operação policial se transforma em caçada étnica, 5 azeris detidos, 2 irmãos Safarovos mortos sob custódia. A versão oficial: sentiram-se mal. A versão de Baku: assassinato a sangue frio. O Azerbaijão não hesita, convoca o embaixador russo, cancela eventos culturais, denuncia execuções sumárias e rompe o último fio de paciência com o irmão mais velho que há muito deixará de inspirar respeito. Não é a primeira vez. Em junho, as declarações de Medinsky sobre Karabakh já haviam acendido a mecha. Antes disso, o fechamento da Casa Russa foi um recado claro. Moscou cala. Baku age. E o mapa geopolítico do Cáucaso treme mais uma vez, enquanto o Kremlin, imerso em suas ilusões imperiais, parece não perceber que o mundo à sua volta já não se curva, nem mesmo os antigos aliados. Mas se a Rússia ainda sonha com seu passado de glória, a China escreve o futuro com métodos bem mais sinistros. Em março de 2024, nas ruas de Praga, uma operação de espionagem quase se transforma em assassinato político. O alvo, a ex-vice-presidente de Taiwan, Xiao Bi-Qin, cuja visita à República Tcheca deveria ser rotineira, não fosse o plano meticuloso traçado por agentes chineses disfarçados de diplomatas. Vigilância constante, estudo de rotas, preparativos para um acidente ou fatal com o cortejo oficial. A inteligência tcheca frustrou a trama a tempo, mas as evidências são estarrecedoras, desde o motorista que ignorou o sinal vermelho para interceptar o carro de Xiao até as tentativas de criar um incidente demonstrativo, tudo aponta para Pequim e sua estratégia de intimidação global. A resposta de Xiao? Uma declaração cortante: ameaças do Partido Comunista Chinês não me silenciarão. O problema é que, desta vez, o alvo era Taiwan. Amanhã, pode ser qualquer nação que ouse desafiar a hegemonia de Xi Jinping. E a Europa, que já balança entre a dependência econômica e os valores democráticos, agora se vê diante de um dilema explosivo: como reagir quando a sombra de Pequim se estende até o coração do continente? Enquanto os jogos de poder se intensificam, o continente arde, literalmente. A primeira onda de calor de 2025 não é apenas um aviso, é um veredicto. 42 graus Celsius na Espanha, onde as autoridades alertam para um risco mortal. Portugal em estado de emergência, com 2/3 do país à beira de incêndios catastróficos. Na França, Marseille abre suas piscinas públicas de graça, mas o alívio é temporário, o termômetro não mente, e o asfalto queima. A Itália proíbe trabalhos ao ar livre nas horas mais quentes, a Grécia evacua turistas enquanto as chamas ameaçam devorar o templo de Poseidon, testemunha milenar de uma civilização que soube, ao contrário de nós, respeitar os limites da natureza. Os médicos repetem o mesmo refrão: hidratação, sombra, proteção aos mais vulneráveis. Mas o verdadeiro perigo não são os termômetros, e sim a normalização do apocalipse. Ondas de calor mais longas, mais frequentes, mais letais. E enquanto os líderes mundiais debatem metas climáticas em conferências luxuosas, o planeta e seus habitantes pagam a conta. Este não é mais um boletim de notícias. É um retrato de um mundo à beira do colapso, onde a arrogância dos poderosos se choca com a fúria de um clima que não perdoa, e onde as sombras da guerra, da espionagem e da desigualdade se alongam sobre todos nós. A pergunta que fica é: até quando vamos assistir, passivos, enquanto o futuro é decidido à nossa revelia? A história não espera. E as escolhas que fizermos hoje, ou que deixarmos de fazer, ecoarão por gerações.